Minha igreja, Raízes, né? Eles foram tão camaradas comigo, que a gente tinha aconselhamento. Quando a gente se separou, eu continuei aconselhamento. Então, sempre tinha 2 pastores, e aí caminhando junto. Então, eu trazia tudo que você podia imaginar de questão, de dúvida, de irritabilidade, de grito. Eu chorava, era tudo naquele gabinete pastoral. Mas chegou um ponto que o pastor falou para mim assim: Mônica, você faz algumas perguntas, você questiona algumas coisas que, à luz da Bíblia, eu vou até aqui. Eu não consigo. Se você aceitar, nós vamos pagar uma psicóloga para você. E eu fui fazer terapia com a esposa do pastor Carlos Barcelos. Sabe? Conhece, Júlio? Que trouxe Celebrando a Recuperação para o Brasil. Eles são super batistas, super enfronhados, super... E aí ela era maravilhosa. Assim, eu podia desabafar, eu podia... Então eu tinha amigos, tinha a terapia, eu trabalhava fora, então eu tinha um pouco de cada coisa, sabe? Eu não era só dizer que foi a terapia que me ajudou, foi um despertar de eu tratar coisas do passado, né? Para eu não fazer com meu filho o que fizeram comigo. E eu nunca, eu sempre fiz o meu filho respeitar o pai, porque a situação minha não era com o pai, não era dele. Tanto que ele tem uma amizade com o pai até hoje, que ele mesmo fala: minha mãe nunca falou mal do meu pai para mim. Eu queria que ele gostasse, que ele respeitasse. Eu não queria bagunçar a cabeça do meu filho, que era muito pequeno. Então eu tinha uma luta, né? Porque ao mesmo tempo que eu estava frustrada, porque eu não resolvi separar. Chegou ao ponto de separar porque não tinha mais jeito. Mas não é assim que eu cheguei e falei: gente, não dá mais. Não, eu tive que aceitar que tinha que separar. Isso é muito ruim, porque para mim foi muito ruim. E eu falava isso para a psicóloga. Então, ter que aceitar e eu falava: não, eu vou esperar em Deus, ele vai voltar. Eu ficava nessa. No começo foi assim, Zé, eu era vítima mesmo, eu me sentia vítima até não ser mais. Até entender que eu tinha que equilibrar as minhas emoções, e isso não é logo de cara, você vai equilibrando as emoções quando vai passando o tempo. Você vai vendo que, puxa, falei aquilo, não é verdade, não é, você reflete, conversar, a emoção vai baixando, então a gente vai olhando com... Aí um dia eu falei para a psicóloga: acho tão engraçado, eu venho aqui, nada mudou, nada. Ele continua lá, minha igreja continua lá, meu filho continua, mas eu estou melhor. Ela falou: porque você está vendo de outro jeito. É a gente que tem que mudar o olhar. Então, esse conforto de uma palavra profissional, legal, né, e cristã, que aceita, porque tem gente que não aceita que você espere em Deus, você tenha fé. E para mim isso foi fundamental, porque eu esperava um conforto espiritual, que fosse parecido com o que eu acreditava, à luz da Bíblia. Então, isso foi me dando conforto. Então, eu tinha pastor, eu tinha a terapeuta, eu tinha alguns amigos, e foi dando certo, porque no Raízes também eu andava com pais de crianças da idade do Felipe, que tinham uma cabeça boa, sabe? A primeira vez que o Felipe dormiu fora de casa foi na casa de um deles, não foi na casa da família. Então, sabe, eles tinham uma cabeça, então a mãe falava: Mônica, relaxa, isso aqui a gente pode fazer, a gente faz. Então, eles tinham um jeito mais tranquilo de cuidar dos filhos. Eu fui vendo um outro modelo, então eu não fiquei tensa em cima do meu filho, isso me amenizou bastante o meu emocional. Eu creio que a cura, né, que esse consolo, esse conforto, vem do seu jeito de querer. Então, você quer não ser vítima, você quer melhorar. Eu queria passar daquela fase. Então, eu fui aceitando. Eu ouvi muito conselho errado dentro da igreja. Espera. Me davam uns conselhos. Tinha algumas pessoas, eu ouvia simpaticamente, mas eu falava: Senhor, eu não vou fazer isso. Então, assim, tem gente que quer ajudar e te dá cada conselhinho, né? Do jeito que ela gostaria, ou até as pessoas mais conservadoras, aquelas lá de 4 gerações atrás, né, que já estavam casadas, então elas têm outra visão,
outro jeito, para elas aquela solução ia ser boa. Então, eu creio que... E ainda estou no processo, de vez em quando eu descubro, eu falo, nossa, ainda estou nessa, né? E já faz tanto tempo que... então, eu acho que a cura veio, o conforto veio. Vieram pessoas, não foi imediato. Eu cantava no back da igreja, no backing vocal, e eu saí, eu pedi para sair, porque eu chorava, eu chegava lá no culto, eu chorava lá no palco, né? Então, eu mesma falei, não, eu não posso fazer isso, porque a música eu estava fragilizada demais, e eu falei, pastor, me dá um tempo. Ele falou, não, Mônica, fica... Não, eu prefiro, fiquei 1 ano afastada, para também não ter pesos de responsabilidades, né? Mas eu tive a sorte, Jaqueline, desculpa, mas eu tive a sorte de ter pessoas sensatas que lidavam, que falavam do problema. Então, falar muito do problema foi muito cura para mim.